Fala galera, beleza? Emerson BR aqui. Hoje eu vou fazer uma review para vocês do produto novo da Husky Game, que é o Air Cooler Hurricane. A Husky Game já tem uma linha bem completa de componentes para PC. A gente já trouxe aqui memória, SSD, cadeira, teclado, mouse, gabinete. A gente tem um setup aqui atrás, né, da Husky Game, tá? E mais um item aí, né, para integrar a linha de produtos deles, que é o Air Cooler, tá? Então vou fazer aqui um unboxing rapidinho para vocês e mostrar todos os detalhes e, claro, bora testar essa belezinha aqui na bancada. Bom, então aqui eu já consigo visualizar a ventoinha, tá? Ela possui uma iluminação de LED na cor amarela aqui, né, no anel, né? Tem um anelzinho amarelo. Utiliza aí conector PWM, né, para fazer aí a rotação. Ela chega até 1800 RPM, fazendo um ruído ali de aproximadamente 26 decibéis, tá? Aqui tem mais uma caixinha onde vai ter os acessórios para ser compatível aí com diversas plataformas, tanto Intel quanto AMD. E aqui nós temos o Air Cooler, olha só que bonito. Aletas de alumínio, temos 6 heat pipes de cobre de 6 milímetros aqui cada um. A base também é de cobre niquelado, por isso que a gente vê ele bem bonitão aqui. E aqui na parte de cima a gente consegue ver as pontas dos heat pipes, que é o que conduz o calor aqui da base para as aletas, né? E aí o fã faz a refrigeração. Então aqui nós temos um Air Cooler capaz de dissipar até 240 watts de TDP, né? Então é bastante coisa. Se a gente parar para analisar que a grande maioria dos processadores é entre 65 e 95 watts, então aqui a gente conseguiria colocar aí processadores ainda mais robustos, tá? Nós temos aqui, ele não é tão espesso assim, então acredito que na grande maioria dos setups dê para você fazer a instalação sem problema algum, sem se preocupar aí se vai caber ou não no seu setup, né? Ele não é tão alto também, então isso também dá mais tranquilidade na questão de fechar a tampa do gabinete, né? Se ele for muito alto, tem gabinete muito apertadinho que muitas vezes não dá para fechar. Isso aqui tá num tamanho bacana. E a fan, para fixar nele, é super simples, né? Já que ela tem duas hastes que vai em cada lado, você posiciona aqui e trava a haste. Aí tem aquela velha história, né? Tem alguns setups que, quando a memória é muito alta, não dava para instalar determinados air coolers. Com esse tipo de trava, é muito mais fácil, porque você consegue instalar suas memórias tranquilamente, e aí você põe a fan por último aqui, então você posiciona ela mais para cima ou mais para baixo, da forma que ficar melhor aí no seu setup. Então eu gosto bastante desse tipo de trava, né, com essas duas hastes nas laterais. Então bora abrir aqui a caixa dos acessórios para a gente ver o que vem aqui dentro. Bom, então aqui nós temos um manual com a base que serve tanto para Intel quanto para AMD. A AMD geralmente é essa interna e Intel a externa, tá? Mais quadradinha. E aqui nós temos mais acessórios. As hastes que eu falei para vocês são essas aqui. Então ela vem 4, você precisa só de 2 para cada fan. Então vem uma fan, você usa essa daqui, se for por mais uma, você tem mais 2 hastezinhas para fixar a fenda. Temos aqui o bracket para Intel, bracket para AMD. Tanto a M3, a M4. Os parafusos para LGA 2011, já que a base já está lá presente na placa-mãe, você só precisa rosquear aqui esses parafusos. E também acompanha a pasta térmica, então na hora de comprar aí o teu Hurricane, não se preocupe com pasta, porque a Husky Game manda aqui uma pastinha para você utilizar durante a tua montagem. E os demais acessórios aqui, né, que vão servir para fazer aí a montagem do Air Cooler. Então agora chegou a hora da gente colocar ele no nosso setup Husky e testar.
Instalamos então aqui o nosso Air Cooler Hurricane na nossa plataforma aqui. Estamos utilizando um gabinete Husky Avalanche, né? E ele é um gabinete mid-tower. Tem espaço ali, mesmo instalando com cooler, precisou só movimentar um pouquinho a fan um pouco mais para cima, como eu falei para vocês, tem essa possibilidade, que as memórias ali é um pouquinho mais alto, o perfil mais alto, né? Mas deu para instalar tranquilamente aí, de boa, e sobra espaço ainda, né? Se a gente colocar a mão aqui para fechar a tampa, ainda vai sobrar um espacinho, então fica um pouquinho mais afastado do finalzinho do gabinete, beleza? Estamos utilizando aqui o i5 9600K, vou mostrar aqui para vocês as informações de temperatura e tudo mais, né? Nesse momento ele está em idle, mas trabalhando a 4.3 GHz, né? A gente deixou para ele sempre ficar aí com todos os clocks sincronizados, então ele não vai cair menos do que isso, tá? E aí a temperatura aqui, né? 32, 31 e variando, né? Temperatura ambiente também pode afetar bastante aí o funcionamento, né? Do air cooler e tudo mais, então nesse momento a fan está girando em apenas 936 RPM, né? Então tá extremamente silencioso mesmo, né? O anel que fica em volta da fan aqui do Hurricane fica numa cor bem visível, né? Uma cor forte, e não dá pra gente controlar essa cor, ela sempre vai ficar acesa, já que tá utilizando ali o conector PWM direto na placa-mãe. Então a placa-mãe que vai gerenciar a rotação do fan com base na temperatura do sensor de temperatura do processador. Quanto mais quente ele tiver, mais rápido a fan vai girar, beleza? Então vamos utilizar aqui o AIDA64 para que nós possamos fazer um teste de stress e assim forçar o nosso setup, né, para a gente ver a temperatura máxima aí do nosso processador utilizando o Hurricane. Bom, e nesse exato momento que a gente vai fazendo aí esse teste de stress, a gente consegue ver o consumo máximo aqui de energia do processador, menos de 60 watts. O Hurricane ele tem capacidade de até 240 watts, né, então certamente ele vai dar conta tranquilo aqui desse i5 9600K. Com quase 6 minutos de teste, está segurando tranquilamente a temperatura aí do i5 9600K. 57 graus é a temperatura máxima que chegou aqui dentro do nosso ambiente, né? A gente não está utilizando um ar-condicionado, tá a temperatura ambiente mesmo, tá? E não tá tão frio assim, mas realmente aí o Hurricane conseguiu segurar tranquilamente o 9600K. Mas eu vou fazer algo a mais, né? Vou tacar esse clock do processador um pouco mais alto, para a gente ver aí como que ele se comporta agora em overclock. Com o processador em estoque, levou tranquilamente. Agora, forçando um pouquinho mais, o clock do processador agora está 4.8 GHz em todos os núcleos ao mesmo tempo, não caindo nada de clock, tá? Agora a gente praticamente dobrou o consumo de energia, de 60 watts passou para 121 até o momento, e aí, consequentemente, gera mais calor. E estou ouvindo um pouco mais agora a ventoinha, né, que está girando ali cerca de 2000 RPM, a ventoinha do Hurricane. Agora a gente vai esperar aqui mais uns 5 a 6 minutinhos, como no primeiro teste, para a gente ver o resultado final. Mais do que 5 minutos, quase 10 minutos batendo aí o teste. Realmente é uma condição que eu coloquei aqui bem acima do que o processador especificamente por padrão ele vem, né? E eu vou colocar aquela coisa meio que na sorte, né? Muitas vezes você tem um bom processador que trabalha com tensão baixa, você consegue colocar o clock lá em cima e não vai gerar tanto calor assim. E muitas vezes, por mais que você tenha uma excelente refrigeração, se a tensão estiver muito alta, ele vai ficar quente demais e não vai ter cooler ou water cooler que vai dar conta, tá? Nesse caso aqui, a temperatura máxima que atingiu foi de 95 graus, o máximo, o pico, né? E nesse exato momento aí, já com 10 minutos de teste, ele tá variando ali entre 84 e 89 graus, tá? Não derrubou o clock, né? Manteve ali os 4.800 MHz. Nesse caso desse processador, só derrubaria a partir dos 100 graus ou até mesmo desligaria o sistema, né? Não é o caso, aqui a gente está no caso extremo, é um teste de stress, onde ele força o processador de uma maneira que jogando não vai acontecer isso, né? Então, jogando vai ficar muito mais de boa. Bom, galera, então para demonstrar para vocês que a temperatura em jogo realmente fica bem diferente do que rodando um teste de stress, estou rodando aqui Call of Duty Warzone, mostrando aqui para vocês na tela as informações, né, com o clock ali a 4.795 ou 4.8, 59 graus, 60 graus apenas. E o processador ali com TDP de 76, né? Vocês viram que quando a gente rodou
com o processador sem fazer overclock, sem nada, ele ficou menos de 60 watts. E agora 4.8, ele está ali com cerca de 70 watts, né? Então ele está trabalhando ali acima das especificações. 77, 65% de uso, isso varia de acordo com o jogo, né? Então, temperatura tá bem de boa aí para você jogar e se divertir sem se preocupar. Bom, galera, então esse foi um pouco do Husky Game Hurricane, o Air Cooler de 120mm aí, bem bacana, não é tão pesado assim, teve uma performance bem legal, como eu falei para vocês, questão de overclock varia demais, tá? Você tem que otimizar o máximo possível para ter menos tensão, para conseguir ter um resultado ainda melhor. Em condições normais, deu conta tranquilamente aqui do nosso i5 9600K, beleza? Lembrando que tem um aplicativo do Kabum para você fazer as suas compras aí pelo smartphone, é muito mais prático e mais seguro também, você vê as notificações ali na hora, é bem legal, tá? E, claro, gostou desse vídeo? Deixa aquele like aí pra gente, por gentileza. Caso ainda não seja inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todo o nosso conteúdo daqui pra frente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e valeu! Até a próxima!